Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem agora. E, para a gente já começar com tudo, imaginem o seguinte cenário por um instante. Vamos lá. Pensem nos pesados portões de uma prisão. Alguém viveu enclausurado lá a vida inteira e, de repente, esses portões são finalmente abertos. Nossa, uma mudança drástica. Total. Essa pessoa caminha lá para fora, recebe as chaves de um carro esportivo de altíssimo luxo e ouve a seguinte frase: olha, a partir de agora, a liberdade é total. Parece o desfecho perfeito de um filme, né? O tal do final feliz definitivo. Exato. Só que, e se essa liberdade absoluta, sem aquelas grades e correntes antigas, for, na verdade, a responsabilidade mais assustadora que um ser humano pode enfrentar? Essa é uma provocação excelente para a gente começar, porque, muitas vezes a nossa cultura trata a liberdade só como, ausência de amarras, quando, na verdade, ela é o início de um desafio monumental. E é exatamente essa tensão, né, esse peso glorioso da liberdade que fundamenta o nosso estudo de hoje. Eu fiquei bem empolgada com esse material. Pois é, eu também. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão detalhada. Hoje o nosso foco está numa obra literária formidável, que é o livro Graça Transformadora. Do Charles Swindoll. Exatamente. Escrito pelo Charles Swindoll, e nós vamos nos debruçar de um jeito bem específico sobre o capítulo 14. E o título por si só já é um paradoxo instigante, que é Liberdade Responsável. Um título forte, né? Muito. E o que torna essa nossa análise de hoje tão fascinante é que o autor não fica flutuando naquelas nuvens intocáveis da teoria teológica. Ele traz a discussão, para o chão da sala de estar. Ele humaniza muito o tema. Sim, ele compartilha experiências muito reais e íntimas que teve com os próprios filhos, a Alissa e o Israel, para tentar ilustrar como essas verdades espirituais funcionam na prática, no dia a dia. E para a gente estabelecer a bússola teológica dessa nossa conversa logo de cara, tem uma citação poderosíssima de Agostinho de Hipona logo no comecinho do material. Ah, essa parte é incrível. O que ele diz mesmo... Agostinho afirma o seguinte, olha só: agrada mais a Deus a imolação que fazemos da nossa vontade, sujeitando-a à obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Caramba! Essa frase densa, do jeito que ela meio que define todo o tom do que a gente vai investigar aqui. Com certeza, porque a ideia de imolar, né, ou seja, sacrificar voluntariamente a própria vontade, soa quase que contraditória quando a gente está falando de liberdade total. Pois é, falar em imolação da própria vontade pode soar abstrato demais ou até um pouco punitivo para quem ouve isso pela primeira vez, sabe? Dá um susto. Como assim eu sou livre, mas o sacrifício perfeito é abrir mão da minha vontade? É aí que entra a história da Alissa, que ajuda a tirar isso da abstração. Nossa, a história da Alissa é o exemplo perfeito para entender a mecânica da coisa. Sim. O autor relata uma dinâmica com essa filha caçula. Quando ela chegou à adolescência, ele percebeu um amadurecimento claro nela. Então, ele a chamou de uma daquelas conversas definitivas de pai e filha. Aquelas que mudam o rumo da relação, né? Exato. Ele simplesmente removeu várias proibições. Disse que não precisava mais tratar a menina como criança. E aí, anos depois, quando ela foi estudar fora do país, a dose de liberdade foi ainda maior. Quase total. E a reação dela é o ponto central de tudo aqui. Porque, diante dessa ausência de regras estritas, a Alessa não saiu comemorando como se fosse fazer uma loucura, sabe? Ela não deu uma festa de arrombo para comemorar. Não, de jeito nenhum. Ela riu com um misto de surpresa e reverência e disse para ele: nossa, não sei o que eu faço com tanta liberdade. E essa resposta trouxe uma alegria imensa para os pais. E por que isso alegrou tanto eles? Porque demonstrou que ela não estava enxergando a liberdade como um passaporte para irresponsabilidade. Ela viu como um peso real. Ela, entendeu a gravidade daquela dádiva. Exato. E o que é fascinante aqui é a ponte muito clara entre essa paternidade terrena, né, que busca criar filhos maduros, e a paternidade divina. Ah, legal, faz sentido. A reação dessa jovem revela o alvo exato de Deus para a humanidade.
Porque em Cristo a humanidade recebe uma liberdade que, convenhamos, custa um preço incalculável. Uhum. Mas essa libertação, aquele ato de abrir as portas da prisão que você mencionou na introdução, essa é a intervenção de Deus. O que acontece do lado de fora dos muros, bom, essa é a responsabilidade humana. Certo. Vamos desempacotar isso, porque me leva de volta àquela imagem do carro esportivo que eu falei. Adoro essa analogia, vamos lá. Imagina que alguém receba as chaves de uma Ferrari potentíssima. A entrega da chave em si é a graça. Tipo, é um presente que a pessoa jamais teria condições de comprar. Um presente imerecido, total. Mas a sabedoria para ligar um motor, a capacidade de ler o painel, de, sabe, respeitar a física numa curva fechada para não bater no muro na primeira esquina, Isso não vem num passe de mágica. nem um pouco. Essa parte não é mágica. Essa é a responsabilidade de quem sentou lá no banco do motorista. E é aí que o problema começa. Justamente no momento de assumir esse volante. Porque a nossa história mostra que a gente sofre acidentes terríveis com esse veículo, né? A gente é péssimo no volante da liberdade. Nossa, muito. A compreensão do que realmente significa essa liberdade bíblica está em crise. E o material identifica que as pessoas tendem a bater o carro, colidindo contra dois extremos que são bem perigosos. Tá, então vamos mapear essas colisões. Qual é o primeiro muro contra o qual o pessoal bate? O primeiro extremo é o da ignorância completa. Se a gente pensar no primeiro sermão público de Cristo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Versículo 18, se não me engano. isso, versículo 18, ele declara com todas as letras que foi enviado para proclamar liberdade aos presos. Uhum. O abismo da ignorância acontece quando as pessoas simplesmente desconhecem essa obra. Voltando lá para sua analogia da prisão, é aquela figura trágica de alguém que continua encolhido no canto de uma cela escura. Ah, entendi. A porta já foi escancarada há 2000 anos. As correntes foram quebradas, mas a pessoa continua sofrendo os terrores lá do cativeiro porque não sabe ou não acredita que pode simplesmente caminhar para fora. A ignorância, ela paralisa a pessoa. Nossa, ficar na cela por puro desconhecimento é trágico. Mas, se a gente pensar bem, psicologicamente falando, até faz sentido. O desconhecido assusta muito. Com certeza. Sair da zona de conforto dói. Exato. Agora, o segundo extremo, pelo que eu vi no livro, me parece muito mais complexo e francamente mais perigoso, porque não tem nada a ver com a falta de informação, né? Sem dúvida. O segundo extremo é praticado por quem já cruzou a porta. São pessoas que experimentaram a libertação divina, mas decidem ignorar que existem limites seguros. É quem pega a Ferrari e sai a 300 por hora. Exatamente. Elas pegam esse carro potente, aceleram ao máximo, mas usam a potência do veículo para dirigir de volta para a própria prisão de onde saíram. Caramba. É uma sabotagem ativa, sabe? O autor fundamenta isso na advertência fortíssima da Carta aos Gálatas, capítulo 5. Ele cita: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." E é bem aqui que o Charles Swindoll introduz um conceito que, olha, bate pesado. Ele usa uma expressão muito incômoda que é a graça abusiva. Nossa, essa expressão é muito forte. Tentar justificar os próprios caprichos ou desejos egocêntricos não tem absolutamente nada a ver com a graça. Nada mesmo. Quando a gente para pensar na psicologia disso, a graça abusiva funciona como um mecanismo de defesa, sabe? Só para a pessoa não ter que largar o erro. É a justificativa perfeita para o erro, né? Exato, é basicamente a desobediência vestindo uma fantasia de graça para poder frequentar as festas sem ser incomodada. A pessoa diz: "Ah, eu sou livre em Cristo, logo as consequências morais não se aplicam a mim." E essa é a armadilha perfeita. E, por que que isso atrai tanta gente? Porque é muito confortável. Exatamente, porque a natureza humana busca esse conforto de não ter regras, mas ao mesmo tempo exige o alívio psicológico de se sentir espiritualmente justificada. A pessoa quer o melhor dos dois mundos. Sim, a graça abusiva oferece a licença para o erro e ainda dá aquele falso verniz de espiritualidade. Mas para a gente compreender por que isso é tão destrutivo, a gente precisa olhar pelo retrovisor e entender a mecânica da nossa antiga prisão. Boa.
Tipo, quem exatamente nos escravizava antes dessa libertação toda? E a resposta para isso não é o diabo ou um mundo exterior, como muita gente poderia presumir de primeira. A resposta está numa distinção gramatical que o livro faz, que, olha, é sutil na forma, mas é colossal nas implicações. Verdade, é uma virada de chave no livro. É a diferença entre pecado, no singular, e pecados, no plural. Exatamente. Tem uma situação do profeta Jeremias, lá no capítulo 13, que faz uma pergunta retórica provocativa. Ele pergunta: pode o leopardo mudar as suas pintas? E a resposta biológica óbvia é não. Não, né? Um leopardo não consegue arrancar as próprias manchas esfregando a pele. E essa imagem aponta para a imutável da nossa natureza íntima. Uhum. O ser humano era incapaz de alterar a sua inclinação corrompida só com esforço, disciplina ou, sabe, com aquelas resoluções de ano novo. Essa natureza doente, essa raiz envenenada, é o pecado no singular. Entendi. Tá, e os pecados no plural, então? Ah, os pecados no plural, eles são apenas os sintomas. Ah, faz sentido. São os frutos visíveis, os comportamentos, as mentiras, as falhas ali do dia a dia, mas o foco da redenção cristã vai muito mais profundo do que só o comportamento. Uhum. Quando João Batista aponta para Jesus, ele não diz: eis o Cordeiro que tira os pecados no plural do mundo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no singular, porque o alvo desde o início era a raiz. Nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos construir uma imagem para isso, só para ficar cristalino para quem nos acompanha. Adoro imagens, manda ver. Imagina uma árvore que está profundamente doente. A velha maneira de lidar com o problema humano era tentar podar as folhas podres uma por uma. Tipo, tentar parar de cometer os pecados, no plural, na pura força de vontade. Nossa, mas isso é um trabalho de Sísifo. É exaustivo e, no fim das contas, totalmente inútil. Por quê? Porque se a raiz continua envenenada lá debaixo da terra, a árvore inevitavelmente vai produzir novas folhas podres na próxima estação. Não tem jeito. Exato. E o que a gente compreende a partir da obra do Swindoll é que a intervenção de Cristo não é um serviço de jardinagem para podar folha feia. Definitivamente não. A promessa não é melhorar o nosso comportamento superficial, é a troca completa da raiz da árvore. É uma alteração no DNA espiritual da coisa. É muito profundo. A lei antiga funcionava só como um exame médico de alta resolução. Ela mostrava exatamente onde as folhas estavam podres e apontava para a falência dos nossos rins espirituais, digamos assim. O diagnóstico perfeito. Sim, mas o exame não tem o poder de curar a doença. A libertação verdadeira precisava quebrar a autoridade daquela natureza que obrigava a gente a produzir os frutos ruins. E é fundamental entender a mecânica dessa antiga escravidão, porque a escravidão verdadeira não era o simples ato de cometer um erro. Tá. A escravidão era a absoluta impossibilidade de não cometer. Sabe, o ser humano estava acorrentado a um senhor interior que repudiava as coisas divinas. Mas, peraí, vamos jogar duro com essa ideia. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. Se a raiz foi efetivamente trocada, se o leopardo não tem mais as pintas de antes, e a gente não está mais algemado a essa natureza maligna, a conclusão lógica para qualquer pessoa moderna seria: pô, ótimo, agora nós somos donos absolutos do nosso próprio nariz. Alcançamos a independência total. Não precisamos de mais ninguém, nem mesmo de Deus. Afinal, liberdade não é fazer o que se quer na hora que se quer? Pois é, e é aí que o conceito de liberdade responsável causa um choque tremendo no nosso sistema cultural. Um curto-circuito, né? Total. A nossa intuição grita que liberdade é independência total. Mas o texto demonstra o quanto essa visão é perigosa e enganosa. E é aqui que entra o outro filho do autor, né? A história de Israel. Sim, essa história é maravilhosa. O Swindoll estava lá explicando para o filho, que era o primogênito, sobre as novas liberdades de escolha que ele ia ter pela frente. Cada decisão ia levar o jovem a um destino diferente. E aí o garoto, absorvendo o peso daquilo, virou para o pai e fez uma pergunta que derruba qualquer arrogância nossa. É uma frase marcante. Ele perguntou: pai, o que você quer que eu queira?
Nossa, essa pergunta do menino Israel é uma verdadeira aula magna de teologia relacional. Ele captou, assim, a diferença abissal entre autonomia e independência. Não são a mesma coisa. De jeito nenhum. Ter autonomia para tomar as próprias decisões não significava que ele precisava se desconectar do pai. A busca por essa independência total, sabe, a fantasia da autossuficiência absoluta, é a mesmíssima semente de rebeldia que afastou a humanidade do Criador, lá no princípio. Exato. O grande paradoxo que a gente precisa abraçar é que a verdadeira liberdade bíblica não é vagar sozinho pelo universo. É o poder de escolher a quem servir. Mas, calma. Isso pode soar muito estranho. Deixa eu ver se entendi o mecanismo, porque o livro aborda o idioma original, né, o grego lá do Novo Testamento. Isso, a etimologia das palavras. E ele explica que a palavra traduzida por senhor é kurios, que denota o proprietário, a autoridade máxima. E a palavra para servo ou escravo é doulos. Então, o Swindoll argumenta que fomos libertos da escravidão do pecado para nos tornarmos voluntariamente doulos de Cristo. Mas, sendo muito honesto, para a mente de hoje, isso soa como trocar um par de algemas por outro. Sim, eu entendo perfeitamente. Onde está a liberdade em apenas mudar de dono? Olha, essa é a objeção clássica, e ela é justíssima. Mas a diferença monumental aí está na natureza do mestre e na vontade do servo. Como assim? É que, antes, a humanidade servia a um ditador cruel, que era o pecado, que sugava a vida, destruía as relações e culminava na morte. E o pior, não tinha escolha. O cativeiro era imposto pela própria condição humana. Estávamos presos de nascença. Exato. Ao trocar de raiz, a liberdade que é oferecida não é um vazio cósmico onde você flutua sem rumo. É a capacidade, agora restaurada, de olhar para o Criador, reconhecer aquela bondade absurda, o amor sacrificial e dizer, olha, eu escolho por livre e espontânea vontade me submeter a esse rei. Nossa, isso muda a perspectiva inteira. Então a glória da liberdade espiritual não é a ausência de um mestre, é a imensa honra de finalmente poder escolher o mestre perfeito. Precisamente. É submeter-se não por medo da chibata, da punição, mas por uma gratidão profunda e um amor leal. E esse serviço voluntário, fundamentado no amor, é a única coisa que traz verdadeira satisfação para a alma humana. Tá legal. Mas, se a gente resolve essa equação na teoria, nós inevitavelmente tropeçamos no atrito da vida prática, né? Ah, a prática é sempre mais dura. Sim, tem um choque de realidade diário aí. Se a cruz já resolveu o problema da raiz, se a gente já escolheu esse mestre perfeito e a transação no mundo espiritual já foi finalizada, por que a rotina cristã não é um passeio no parque? Por que a vida prática, tipo enfrentar uma segunda-feira de manhã ou lidar com uma ofensa pesada, ainda exige tanto suor, tanta paciência e esforço emocional da nossa parte? É uma ótima pergunta. E a contradição que você aponta é explorada no livro através das cartas de Paulo. A solução passa por a gente entender dois mecanismos que são fundamentais na teologia prática. Quais são? Na carta aos Romanos, Paulo escreve sobre a nossa natureza usando o verbo no passado. Ele decreta que o nosso velho homem foi crucificado. É definitivo. Ponto final. Tá, já aconteceu. Isso. No entanto, escrevendo aos Efésios, o mesmo apóstolo dá uma ordem contínua, no presente. Ele fala para a gente despir-se do velho homem. Então, um texto diz que já está feito, o outro exige que a gente faça algo a respeito agora. E como ele amarra isso? Para reconciliar isso, o Swindoll introduz a diferença entre provisão e apropriação. A crucificação do velho homem é a provisão. O tesouro espiritual está garantido. Tá, deixa eu tentar ilustrar isso para o nosso dia a dia juntando as peças. Vai lá, manda sua analogia. Imagina que uma pessoa que vivia contando moedas super apertada descobre que um bilionário generoso depositou sem pedir nada em troca R$1 bilhão na conta corrente dela. Ótimo. A transferência foi efetuada, os números lá na tela do banco confirmam a transação, o status financeiro daquela pessoa mudou de forma irrevogável. Exato. Isso aí é a apropriação do evangelho. Mas o detalhe vital
é que o simples fato do bilhão estar lá parado na conta não materializa magicamente um prato de comida quente em cima da mesa. Com certeza não. Se essa pessoa, agora bilionária no papel, se recusar a levantar da cama, se ela não pegar o cartão, não for até o mercado ou não fizer um Pix. Ela vai morrer de fome com dinheiro no banco. Exato. Ela vai continuar sentindo fome no estômago, mesmo sendo dona de uma fortuna. Então, o esforço de levantar e usar o recurso que já é dela, isso é a apropriação, certo? Se a gente conectar isso a um panorama maior, é uma analogia brilhante para entender o mecanismo prático da fé. Fica mais visual, né? Sim, porque a salvação e a provisão maravilhosa de Cristo já foram depositadas na conta do crente, mas elas não automatizam o comportamento humano. Não tem piloto automático. Não tem. A transformação da rotina exige saques diários. Apropriar-se disso requer exercer a fé ativa naquelas pequenas decisões, submetendo-se diariamente à palavra de Deus, que o próprio autor chama sabiamente de lei da liberdade. Perfeito. Sem essa nossa ação contínua de apropriação, a gente vive na pobreza prática, mesmo possuindo toda a riqueza espiritual. Esse conceito dos saques diários esclarece muita coisa. E olha, até este momento, a nossa análise focou muito no indivíduo, sabe? A minha escolha de mestre, a minha raiz que foi trocada, a minha apropriação, a minha conta bancária espiritual. Bem focado no eu. Só que é impossível viver esse evangelho num laboratório estéril, isolado do mundo. Essa liberdade é exercida no meio do trânsito, naquele almoço de família no domingo, na interação diária no trabalho. A gente vive em comunidade, né? Sim. Então, como o autor conecta essa minha liberdade com a presença complexa e às vezes difícil das outras pessoas ao meu redor? Olha, esse é talvez o teste mais sofisticado de todo o livro. O autor traz à tona um conflito histórico enfrentado lá pelo apóstolo Paulo com a igreja em Corinto, que era a questão da carne sacrificada aos ídolos. Nossa, isso dava muito pano para manga na época. Muito. No contexto cultural ali do primeiro século, comprar ou comer aquela carne que era vendida no mercado era motivo de horror absoluto para quem tinha acabado de ser resgatado do paganismo. E aí, Paulo intervém com uma clareza teológica absoluta e diz uma coisa simples: o ídolo não é nada. Ele concorda que no âmbito espiritual comer aquele pedaço de carne não contamina a alma de ninguém. O bife é só um bife. Exatamente. A premissa de que tudo é permitido estava tecnicamente correta. A consciência do cristão mais experiente e maduro já estava livre de qualquer medo supersticioso em relação à carne. Certo, mas aí eu te pergunto, então o que tudo isso significa? Como assim? Se o Paulo concorda com isso, se eu alcancei esse nível de entendimento, se a minha mente está livre e eu sei que o bife é só um bife, a pergunta lógica que eu faria é: por que eu deveria frear a minha vida? Ah, entendi onde você quer chegar. Sabe? Por que eu esconderia a minha liberdade só porque alguém do meu lado tem escrúpulos desnecessários ou uma fé que ainda é cheia de medos infantis? Por que abrir mão de um direito legítimo meu? Porque a verdadeira liberdade responsável obedece à lei do amor. O livro nos alerta, de um jeito muito contundente, que o teste de fogo da nossa maturidade não é apenas a capacidade de resistir ao pecado óbvio. É mais do que isso. Muito mais. A glória máxima do cristão livre é possuir a força interior necessária para abrir mão de um direito que é totalmente lícito e incontestável, única e exclusivamente para não ser pedra de tropeço e não ferir a consciência de um irmão mais fraco, mais vulnerável na fé. Nossa, isso é profundamente desafiador, viu? Porque bate de frente com toda a nossa cultura atual de exigir os nossos direitos a qualquer custo. Sim, e o Swindoll deixa bem claro que ele fica muito aborrecido com a postura de cristãos que ostentam certas liberdades. E ele até usa o exemplo do consumo de bebidas alcoólicas no livro dizendo, com arrogância: se o fulano se escandalizar com isso, o problema é inteiramente dele. Eu sou livre. Que postura egoísta, né? Totalmente. O material argumenta que até mesmo a ostentação de bens materiais que foram comprados de forma honesta, se for feita de maneira egoísta, sabe, só para inflar o próprio ego enquanto esmaga a sensibilidade de quem está perto, é uma quebra profunda dessa lei do amor. Caramba! A liberdade que foi conquistada lá no Calvário
nunca é um alvará para insensibilidade. A gente não busca o nosso próprio conforto em detrimento do próximo. Olha, é uma mudança de paradigma completa. E foi uma jornada e tanto hoje. Sem dúvida. A gente iniciou tentando entender a chave desse carro esportivo de luxo e descobrimos que pilotar com responsabilidade exige reconhecer que a rua está cheia de pedestres, né? Uma ótima forma de resumir. Descobrimos que o problema não eram as folhas, mas a raiz da árvore que estava envenenada. Questionamos aquela troca de mestres para entender que a liberdade real é escolher por amor o mestre perfeito. E que a provisão infinita precisa ser sacada todos os dias, não podemos esquecer. Bem lembrado, saques diários. Mas de tudo que a gente desempacotou aqui hoje, o que mais me provoca a reflexão, de verdade, é essa dimensão do sacrifício em prol do outro, essa lei do amor. É o ponto que mais mexe com a gente. Demais, porque se o topo da maturidade não é simplesmente fazer tudo que me é lícito, mas sim ter a capacidade de guardar a minha liberdade no bolso, por compaixão a alguém mais fraco, fica a pergunta para matutarmos ao longo dos próximos dias para quem está nos ouvindo. Vamos ver. Qual o direito legítimo nós poderíamos sacrificar voluntariamente essa semana, não por obrigação, sabe, mas por amor genuíno, apenas para garantir que alguém ao nosso redor consiga crescer, florescer e se sentir seguro na caminhada? Nossa, é uma provocação que incomoda a alma, mas que molda o caráter. Exatamente. E para quem se envolveu com as reflexões de hoje e deseja continuar explorando esses paradoxos todos com a gente, fica aqui uma excelente notícia para comemorarmos juntos. Conta pra eles. Nós teremos um novo mergulho, um novo episódio continuando a análise profunda dos ensinamentos deste mesmo livro, Graça Transformadora. Que maravilha! Ainda temos muito chão pela frente para entender a verdadeira profundidade de uma vida tocada pela graça. Ah, sem dúvida. Muito mais camadas pra gente desvendar. Foi um privilégio estar aqui de novo. O privilégio é nosso. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes.